História Contada. A magia dos livros em vídeo apresenta... A grandeza humana. Durante a minha infância, tive muitos bons professores que me ensinaram e apoiaram minha educação. Um deles, no entanto, se destacou e marcou minha vida, pois com ele aprendi a importância da humildade e também o significado da grandeza humana. Todos na escola o chamavam carinhosamente de Pedrinho. Ele era o simpático, mas firme diretor da minha escola. Quando completei 12 anos e estava no início do ano letivo da 6ª série do ensino médio, aconteceu um fato muito importante. Passei algumas semanas sentindo fortes dores por todo o corpo. E para minha surpresa, elas resultaram no que dizem ser um estirão. Para minha felicidade, nestas poucas semanas, eu espichei muitos centímetros e me tornei mais alto, apesar de um pouco desajeitado, superando em altura todos da minha sala de aula. Me lembro do orgulho que senti quando a professora me disse: "André, você vai ter que ir para o final da fila, agora que é o mais alto da turma." Estufei o peito e logo ocupei meu lugar com bastante soberba. Creio que o orgulho subiu à minha cabeça, pois comecei a me sentir um gigante, a olhar de cima e com desprezo meus colegas de aula, os chamando em segredo de pigmeus. Meu reinado de ser o mais alto e mais forte da turma durou apenas 27 dias, exatamente. Me lembro como se fosse hoje, daquela manhã em que Fernando Santos se integrou à nossa turma, vindo de uma escola de outra cidade. Que raiva me fez sentir aquele intruso! Fernando era tão ou pouco mais alto que eu, e para piorar, sua família era da capital. Tinham transferido seu pai de Salvador para ser o gerente de um banco de Ilhéus. E por isso, Fernando tinha se mudado para a minha escola. Bastou nos olharmos nos olhos para sentirmos uma forte rivalidade. Nossa professora, não sei se percebeu ou não essa rivalidade, e o colocou sentado a meu lado, no fundo da sala de aula, o que piorou ainda mais a situação. O conflito não demorou a explodir. Um certo dia, quando chegou a hora de voltar do recreio, Fernando e eu começamos a nos empurrar, porque ambos queriam um lugar de destaque no final da fila. Empurrão vai, empurrão vem, até que um de nós deu uma trombada mais forte e, num piscar de olhos, estávamos brigando como selvagens, entre socos e pontapés. A professora teve de pedir ajuda ao porteiro da escola para conseguir nos separar e nos enviou direto para falarmos com o diretor Pedrinho, por quem eu tinha grande admiração. Pedrinho, apesar de ter maior cargo, o de diretor da escola, era baixinho e todas as crianças o chamavam de mocinho. Mas sua baixa estatura não o impedia de se fazer respeitar, pois era firme e enérgico quando precisava ser. Todos admiravam seus conhecimentos, sua inteligência e principalmente seu senso de justiça. Assim foi, então, que Fernando e eu ficamos plantados, eu com o nariz sangrando e ele com o olho roxo, esperando sentados em frente à escrivaninha do diretor, pelo que nos pareceu um longuíssimo tempo. Sentado em silêncio, estávamos mortos de medo dos possíveis castigos que nos esperavam. De repente, o mocinho tirou os óculos e nos olhou no fundo dos olhos. Então disse: é assim que os dois cavalheiros decidiram resolver a bronca de quem é mais alto da turma, então. Brigando como se fossem inimigos." Fez-se um grande silêncio. Depois ele se levantou, ficou na nossa frente e disse: "Algum de vocês sabem quem foi Mahatma Gandhi?" Sem nos atrevermos a falar, fizemos um gesto afirmativo com a cabeça. "Pois bem, sabiam que Gandhi foi o responsável pela independência de toda a Índia dos colonizadores ingleses?
é um dos homens mais importantes da história do mundo. E sabem o que mais? Ele era assim de baixinho, pequeno mesmo, mais baixinho que eu. Neste momento, eu senti as minhas pernas tremerem e percebi que Fernando sentia o mesmo. Se fez mais um longo silêncio e o diretor Pedrinho continuou. Vou contar uma história. Escutem com a mente aberta e aprendam com ela. Uma noite, Gandhi estava numa reunião política importante e precisava alcançar um livro que estava guardado na prateleira mais alta da estante. Um inglês que estava na reunião, vendo que Gandhi não conseguia alcançar a caixa, falou a ele: "Permita-me que eu pegue a caixa, meu senhor, pois eu sou mais grande que você." Gandhi olhou no fundo dos olhos do inglês e disse: "Você está completamente equivocado. Você pode ser mais alto, mas eu sou muito mais grande que você." Entenderam? A grandeza de um ser humano não se mede pela altura do seu corpo, mas sim por seu talento, sua inteligência, sua capacidade de trabalho e seus valores. E agora digo isso a vocês: não vou castigá-los, nem chamar seus pais na escola, mas quero que se deem as mãos e peçam desculpas, como bons amigos que podem ser. Emocionados pela história que acabamos de escutar, apertamos forte as mãos e pedimos desculpas. Nesse dia, aprendi para sempre o significado da grandeza humana e também ganhei a amizade de Fernando para toda a vida. E mais, aprendi a respeitar ainda mais meus professores e colegas, não importando se são altos, baixos, magros, gordos, mas sim se são boas pessoas. E assim se acaba essa história contada.